Fala, torcedor vascaíno. O Vasco vai solicitar a recuperação judicial para acatar suas dívidas. E Ryan é alvo de sondagens da Europa e da Arábia Saudita. O Internacional espera que o Vasco concretize a compra de David em breve. E o zagueiro Lincoln e o atacante GB foram convocados para a seleção brasileira sub-20. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento nesse vídeo também, que é muito importante, tá bom? Então agora vamos para as notícias, vamos para as informações que é muito importante também. A primeira informação é sobre o Vasco, a questão da SAF e que o Vasco vai entrar em recuperação judicial. Então vamos olhar um pouquinho a matéria aqui do GE Vasco. É o seguinte: a SAF do Vasco prepara plano de recuperação judicial. O clube adota pagamento de dívidas pelo regime centralizado de execuções, o RCE, desde 2021, mas deve seguir caminho do Botafogo, que fez de forma extrajudicial. Informação digitada pelo Bruno Murito e Rafael Zarco, do GE Vasco. O Vasco prepara um pedido de recuperação judicial para pagamento de dívidas. O caminho foi adotado recentemente pela SAF do Botafogo, em protocolo extrajudicial homologado posteriormente na Justiça. Desde 2021, o clube, ainda antes de virar SAF, aderiu ao plano de pagamento de dívidas via regime centralizado de execuções, em ações trabalhistas e civis que somavam cerca de 223 milhões de reais. Segundo o último balanço da SAF, neste modelo, 20% das receitas correntes são encaminhadas para o pagamento desses débitos. Então tá aqui. Hoje a tendência é de o Vasco seguir o modelo do Botafogo como recuperação extrajudicial. A diferença para a recuperação judicial é de que no outro modelo a justiça defere ou indefere o plano apresentado pelo clube. O Cruzeiro optou por este caminho como parte da exigência do antigo investidor Ronaldo, no processo de aprovação da SAF, e a RJ foi aprovada após 2 dias do protocolo na Justiça. No caso do Botafogo, que fez o pedido em dezembro do ano passado, a SAF teve prazo de 90 dias para buscar acesso de pelo menos 50% dos credores e conseguiu a homologação do plano na Justiça com 60% de adesão. Da dívida de mais de 430 milhões, o clube anunciou em maio ter quitado 130 milhões de reais. Isto porque, neste tipo de plano, há deságio sobre multas e juros de débitos antigos. Então tá aqui, o Vasco ainda não comenta o processo de recuperação judicial nos últimos balanços, porém o pagamento de dívidas era um dos pontos de preocupação em relatório dos conselhos fiscais vascaínos, que consideravam insuficiente o plano de pagamento de dívidas da SAF. Mais de uma vez, houve manifestações dizendo que se enxugava gelo com pagamento de juros sobre os débitos. Pela recuperação judicial, é nomeado um administrador judicial, papel que cabe normalmente a algum escritório de advocacia especializado. Na extrajudicial, uma das vantagens é não ter este administrador. Nesse modelo também é possível não entrar a dívida toda que estava no RCE. É uma confusão, né? Sobre essa parada de dinheiro, do RCE, do Vasco entrando na justiça aí por conta dessas dívidas. Cara, infelizmente teve um azar de o Vasco ser vendido para uma empresa mal administrada, que não sabe nada, não entende nada do Vasco, não entende o tamanho do Vasco da Gama, não entende o tamanho da sua torcida. Esse é o ponto da 777, não entende absolutamente nada. E é um ponto que, cara, deixou a gente com dívida. Se a gente já tava com dívida antes de ter SAF, a gente hoje em dia tá com mais dívida ainda, entendeu? Então, acho que era notório, né, que o Vasco ia entrar nesse RCE aí sobre essa parada de dívida. É a mesma coisa, como tá falando na matéria, o Vasco quer fazer praticamente o mesmo plano que o Botafogo, entendeu? E aí fica o questionamento, será que eles estão fazendo isso para tentar manter o Vasco associativo a partir de 2025? Essa parada de SAF acabar, de vender uma SAF para um novo investidor? Não sei. Existe para diversos fatos, entendeu? Existe para tentar fazer isso,
pro ano que vem, de manter o associativo e tudo mais, e também ter a possibilidade dessas dívidas aí ser até chegar a um novo investidor, entendeu? Então é mais ou menos isso, é uma situação bastante complicada que eu não sei comentar muito sobre, tá? Então é mais ou menos isso, a informação aí sobre o GE Vasco, sobre essa dívida aí que a SAF do Vasco prepara plano de recuperação judicial na justiça, tá? Então é uma informação muito importante pro torcedor vascaíno. A outra informação não é de justiça, nada do tipo, é que o Ryan é alvo de sondagens no Vasco e pode jogar na Arábia Saudita, segundo o Bola VIP. Vamos lá. A diretoria não descarta o atacante, mas pretende estudar a situação com bastante calma e sem pressa. O Ryan fez bons jogos no Vasco. O atacante Ryan do Vasco começou a se destacar no profissional com a chegada de Rafael Paiva aos 18 anos. Ele possui contrato somente até dezembro de 2025, podendo deixar o Brasil. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jovem recebeu sondagens de clubes europeus nas últimas semanas. O Porto, Fiorentina, Milan, Betis da Espanha, Aston Villa da Inglaterra e o Lyon da França. Uma sétima equipe também entrou na disputa, mas agora no futebol saudita o time não teve o nome divulgado. Mas a notícia também indica que a direção pode receber uma proposta muito boa. Clubes europeus já fizeram sondagens. Na semana passada, Ryan foi alvo de uma grande polêmica no Vasco e na sequência pediu desculpas na internet contra o Atlético Paranaense. Foi aquela confusão lá que ele acabou se metendo, foi expulso e aí podia muito prejudicar o Vasco. Prejudicou, né, durante a partida, mas graças a Deus o Vasco se classificou e aí abafaram um pouquinho essa situação, realmente, porque não tem por que ficar falando mais sobre, né, mas ele errou, ele sabe disso, ele pediu desculpa pro torcedor vascaíno, pediu desculpa pro elenco do Vasco e tudo mais. Então tá aqui, ele recebeu um cartão vermelho ainda no primeiro tempo, obviamente, então tá aqui, ó. Para muitos torcedores, o garoto imprudente é irresponsável. Então ele falou o seguinte: muito feliz pela vaga na semifinal e por ver o time se superar mais uma vez e mostrar toda a sua força e união hoje. Gostaria também de me desculpar com os companheiros e com o torcedor pelo meu erro no lance da expulsão. A vontade de vencer não é justificativa para um descuido desses, concluiu o jogador. Então tá aqui, o destino pode ser o futebol árabe. Antes de Ryan se pronunciar e reconhecer que falhou, Rafael Paiva falou também sobre o assunto na coletiva pós-jogo. O Rafael Paiva falou o seguinte: a gente sabe como é difícil nesse momento, porque a responsabilidade é gigantesca. Ele falou o seguinte também: o Ryan sabe dessa responsabilidade, apesar de ser jovem, é experiente, um jogador de nível de seleção, sabemos que ele está no momento de amadurecer. Finalizou o técnico Rafael Paiva, tá? Então informação importante aí sobre o Ryan, do site do Bola VIP, que talvez, cara, ele possa ir lá para a Arábia, jogar lá no Al Hilal, no Al Nassr, no Al Ahly, esses times aí que tem bastante dinheiro, né? Então, em breve aí, eu acho, chuto eu, que até final do ano o Vasco vai vender o Ryan, até porque precisa desse dinheiro também, é um dinheiro muito importante. Mas se alguém oferecer 100 milhões ali pro Vasco, o Vasco vende o Ryan, tá? Então é muito importante essa informação pra gente saber também sobre o moleque Ryan, que pode render muitos frutos pro Vasco da Gama. A outra informação é sobre o David. O Internacional, segundo o GE Globo, o Internacional espera que o Vasco concretize a compra de David em breve. Para quem não sabe, o David cumpriu, tinha uma cláusula no contrato dele, que se ele cumprisse tanto de jogos dentro do Vasco, o Vasco tinha obrigação de compra do jogador. E já bateu essa opção de compra. Ele jogou praticamente muito jogo com a camisa do Vasco. E o Vasco tem a obrigação de comprar o jogador. Então o Internacional espera que o Vasco concretize a compra de David. Em breve, o atacante cumpriu a meta que obriga o Cruz Maltino a adquirir o jogador em definitivo por 2,8 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. É muito dinheiro para o jogador no nível do David, né? Por mais que ele seja questionado pela torcida e tudo mais, é um jogador que está sendo bastante importante, vamos dizer, né? Pro elenco do Vasco hoje em dia. Mas não é aquele craque, não vale 16 milhões nunca. Eu pagaria no máximo ali estourando 8 milhões, 7 milhões no David. Passando disso, eu acho um absurdo. Mas não tem muito o que fazer, o Vasco tem que pagar, é obrigado, tá? Tava no contrato, então é mais ou menos isso. A outra informação, que é muito maneira, sobre os meninos da base, é sobre o GB e o Lincoln. O zagueiro Lincoln e o atacante GB foram convocados pela seleção brasileira sub-20. Inclusive o Ryan também é convocado pela seleção sub-20 também, que inclusive fez 2 amistosos, sei lá, não sei se foi amistoso, coisa do tipo, no São Januário. O Ryan acabou cravando 2 gols, inclusive. Então tá aqui, ó.
eles foram convocados para um período de treinos na Granja Comari entre os dias 7 e 15 de outubro. Informação do Nilson Almirante, muito importante. E o Vasco postou nas redes sociais também, ó. Tá aqui, convocado, o zagueiro Lincoln foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinos na Granja Comari. E aqui também a imagenzinha do atacante GB, que é muito importante também, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. A gente vê aí a importância desses jogadores, né? O GB tá ganhando alguns momentos dentro de campo. O Lincoln a gente pede bastante, né? No lugar do Léo ali, no lugar do Rojas. Mas, cara, tem que dar tempo pra esses meninos. Tem muita coisa pra evoluir. A gente viu um jogo do Lincoln que agradou todo mundo. Me agradou bastante o estilo de jogo do Lincoln. Ele entrou, jogou muito bem. Uma responsabilidade fora de casa contra o Internacional lá no primeiro turno. Não sei se vocês lembram. Que a gente ganhou o time completamente desfalcado. E o Lincoln deu conta na zaga, tá? Então, um baita de jogador. O Lincoln, o GB também. Mas o Nico a gente fala mais por quê? Porque a gente precisa de zagueiro, né? E a gente tem o zagueiro da base aí, que é o Lincoln. Tem o Luiz Gustavo também, que não é tão falado ainda. Mas são jogadores que podem ajudar o Vasco futuramente, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo no vídeo de hoje. Agradeço de coração. Hoje não tem live, tá? Mas amanhã provavelmente vai ter uma livezinha pré-jogo pra vocês, pra gente trocar uma ideia e conversar sobre o Vasco da Gama, tá bom? Então é mais ou menos isso. Um beijo no coração de todo mundo, abraço pra todos e saudações vascaínas e casaca pra todo mundo.